Como que eu fui de uma criança espontânea, meio esquisitinha, mas do jeitinho dela, para uma adolescente depressiva, insegura e desajeitada? Olha como era a minha postura, como eu ficava meio curvada assim nas fotos, eu estava sempre com esse sorriso meio desconfortável assim, sempre me encolhendo, sabe, como se eu não pertencesse àquele lugar. Eu acabei, a certa altura, virando Irmã Divina, que é uma história que eu já contei aqui. Até melhorei um pouco a minha expressão, só que ela era muito voltada para aquela feminilidade submissa, sabe? Então ainda não era o ideal. Quando eu deixei de ser Irmã Divina, eu me casei. Olha como eu estava quando eu me casei. Eu tinha 23 anos. Você acredita que eu tinha 23 anos nessa foto? Essa foto aqui é bem emblemática para mim, que foi no dia que eu queria muito me separar. Eu estava muito deprimida, tomando remédio para dormir, não viver. E eu mandei essa foto para me identificar num grupo de apoio para mulheres no Facebook, porque eu precisava muito de apoio. Nessa época também me deu a louca e eu cortei meu cabelo sozinha, ficou essa mataroca. Passei pelo processo doloroso de divórcio e aqui nessa foto foi logo depois que eu já tô com uma cara um pouco melhor, eu ajeitei meu cabelo na cabeleireira também. Aí depois que eu me divorciei, eu tentei preencher meus vazios com encontros casuais, encontros amorosos. Inclusive esse garoto aí foi o que me ensinou a fumar jamba. E olha a minha cara como é que tava depois de passar um tempo com ele. Só que eu acabei terminando com ele, eu caí num vazio profundo de novo, porque eu ainda tinha minha vida centralizada no homem. Então, depois que eu terminei o relacionamento, eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu criei até uma página, no Instagram, onde eu postava uns textos meio depressivos. Mas eu já estava num processo de terapia que é muito importante para mim, muito importante. Eu não tinha círculos sociais na época, então comecei a entrar numa dança, fiz meus primeiros amigos numa dança, não tinha amigos, não me relacionava com ninguém, isso era bem adoecedor. Entrei num partido político também, que depois eu vi que era uma seita. Aqui estou eu numa manifestação política que eu é, levei meus pais junto comigo. Também fui no meu primeiro carnaval de rua com 25 anos. Acabei não gostando muito, essa é uma foto do final que eu não aguentava mais. O carnaval do ano seguinte foi um pouco mais legal, eu gostei um pouco mais, eu também usei um pouco mais de substâncias para aguentar, né? Também fiz minha primeira viagem com amigas, assim, a gente foi até São Paulo, fizemos um tour gastronômico vegano. Com orientação da psicóloga também voltei para a faculdade. Eu já contei em um vídeo aqui que eu já tinha iniciado duas faculdades e não tinha passado do primeiro mês porque eu tinha fobia social. E é impressionante o poder da terapia. Um pouco depois eu já estava saindo com amigos, já estava festando, já estava me divertindo, vivendo tudo que eu não vivi na adolescência e no início da vida adulta. Estudei um pouco também, né? Participei de manifestações políticas, arranjei meu primeiro estágio num lugar legal, só que aí veio a pandemia. Foi a época que eu mais tirei foto de mim mesma chorando. Por insistência do meu pai, que já fazia jiu-jitsu, eu fiz a minha primeira aula. Essa é a minha primeira aula. Olha como é que eu. Olha a minha postura, minha linguagem corporal, meus pezinhos juntinhos assim. Eu usava um kimono também, bem maior do que eu. Mas foi minha primeira aula. A gente começa meio desajeitada sempre, depois a gente vai adquirindo mais postura, a gente vai ficando mais confiante, porque o jiu-jitsu tem esse poder também de deixar a gente mais confiante. A gente vai fazendo amigos, a nossa família dentro do jiu-jitsu. E eu passei pela faixa azul e depois, recentemente, no final do ano passado, eu ganhei a minha faixa roxa. Eu nunca imaginei que eu ia chegar na faixa roxa. Foi muito, foi muito emocionante esse momento, porque foi logo depois que eu descobri o meu autismo. Porque eu sempre tinha sido muito tímida, com muita fobia social, muita ansiedade, muita depressão, e as coisas não passavam, mesmo com terapia e com remédio.
E quando eu descobri que eu tinha um autismo, um grau de autismo leve, muita coisa fez sentido para mim. E foi aí que eu entrei no coletivo Vivências Superdotadas e comecei a fazer meus primeiros vídeos. Eu nunca tinha feito isso de me gravar falando. Meus primeiros vídeos, minhas primeiras lives, eu estava bem mais nervosa. Comecei a participar de várias atividades que faziam sentido para mim, que eu gostava, como agrofloresta. Me formei num curso de cuidador terapêutico, arranjei outro emprego, comecei o TikTok e foi indo, vencendo medo por medo. Fiz também um pouco de teatro, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Até chegar onde eu tô hoje, tô conseguindo até dar aula. Aquela menina que não conseguia falar com ninguém, que tinha medo de todo mundo, que tinha medo de sair de casa. Hoje está conseguindo até dar uma aula. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer isso. E é isso, eu queria falar, gente, que a gente pode treinar habilidades, sabe? Se você não tem habilidade de falar, uma habilidade de se expor, habilidade de aparecer em público, tudo pode ser treinado, sabe? Com muita terapia, com tratamento correto. Hoje eu tento cuidar mais da minha postura, transmitir uma postura um pouco mais confiante. Eu tento passar isso também na maneira como eu me visto, a forma como eu me expresso por meio das minhas roupas. E é isso, gente. Estamos aí nessa jornada.